Paz seja convosco, eu sou a pastora Vânia. Hoje é o dia 56 da nossa leitura diária da Palavra de Deus. Nós vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, 7 e 8. Então, sem demora, vamos começar a leitura. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e leis que o Senhor, o nosso Deus, mandou que eu ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e vão possuir. Temam o Senhor, o nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenha cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra boa e rica onde vão viver. Escute, povo de Israel, o Senhor e somente o Senhor, Ele é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem. E as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. Moisés continuou: o Senhor, nosso Deus, jurou aos nossos antepassados Abraão, Isaque e Jacó que daria essas terras a vocês. É uma terra onde há grandes e ricas cidades que vocês não construíram. Há casas cheias de objetos de valor que vocês não ajuntaram, poços de água que vocês não cavaram e plantações de uvas e azeitonas que vocês não plantaram. Quando o Senhor os levar para essa terra e vocês tiverem comida à vontade, tenham cuidado de não esquecerem Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam somente a Ele e jurem só pelo nome dEle. Não adore outros deuses, os deuses dos povos vizinhos, pois o Senhor, o nosso Deus, está com vocês e Ele não tolera outros deuses. Se vocês os adorarem, o Senhor ficará irado com vocês e destruirá vocês completamente. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como puseram à prova em Massá. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos e leis que Ele lhes deu. Façam aquilo que Deus acha bom e certo, e assim tudo correrá bem para vocês. E vocês entrarão e tomarão posse da boa terra que o Senhor jurou dar aos nossos antepassados. E conforme prometeu, Ele expulsará todos os inimigos que vocês enfrentarem. No futuro, os seus filhos perguntarão: por que foi que o Senhor nosso Deus nos deu esses mandamentos e essas leis? Aí vocês responderão: nós éramos escravos do rei do Egito, mas o Senhor, com o seu grande poder, nos tirou de lá. Nós vimos com os nossos próprios olhos os grandes milagres e as coisas espantosas que Deus fez contra os egípcios e contra o rei e toda a gente do seu palácio. Deus nos tirou do Egito para nos trazer aqui e nos dar esta terra, como havia jurado aos nossos antepassados. Ele nos mandou obedecer a todas essas leis e sempre temer o Senhor, nosso Deus. Se fizermos isso, Ele nos guardará de todo mal, como tem feito até hoje, e tudo sempre correrá bem para nós. E se tivermos o cuidado de obedecer a todas essas leis que o Senhor, o nosso Deus, nos deu, a nossa vida agradará a Ele. Moisés disse ao povo: o Senhor, o nosso Deus, fará com que vocês entrem na terra que vão possuir, e Ele mesmo expulsará os povos que vocês enfrentarem. Conforme vocês forem avançando, Deus derrotará 7 povos que são mais numerosos e mais poderosos do que vocês. São eles: os heteus, girgazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. O Senhor entregará esses povos nas suas mãos e vocês os atacarão e destruirão completamente. Não façam nenhum acordo de paz com eles, nem tenham pena deles. Não casem com essa gente, nem vocês, nem os seus filhos e nem as suas filhas. Pois esses povos farão com que seus filhos se rejeitem a Deus e adorem outros deuses.
Aí o Senhor Deus ficará irado com vocês e os destruirá de uma vez. Portanto, derrubem os altares desses povos, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Aserá e queimem todas as imagens. Pois vocês são um povo escolhido pelo Senhor, o nosso Deus. Entre todos os povos da terra, Ele escolheu vocês para serem somente dele. O Senhor Deus os amou e escolheu, não porque vocês são mais numerosos do que os outros povos. De fato, vocês são menos numerosos do que qualquer outro povo. Mas o Senhor os amou e com a sua força os livrou do poder de Faraó, o rei do Egito, onde vocês eram escravos. Ele fez isso para cumprir o juramento que tinha feito aos nossos antepassados. Lembre que o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ele é fiel e mantém a sua aliança. Ele continua a amar por 1000 gerações aqueles que o amam e obedecem os seus mandamentos. Porém, castiga de uma vez os que o rejeitam. Ele não demora em castigá-los e destruí-los. Obedeçam, pois, as leis e os mandamentos que hoje estou dando a vocês e façam tudo o que eu mando. Se vocês derem atenção a essas leis e a cumprirem fielmente, o Senhor nosso Deus manterá a sua aliança e continuará a amá-los, conforme prometeu aos nossos antepassados. Ele os amará e abençoará, e fará com que se tornem mais e mais numerosos. Ele lhes dará muitos filhos, boas colheitas de cereais, uvas, azeitonas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus lhe dará todas essas bênçãos na terra que ele vai lhes dar, conforme o juramento que fez aos nossos antepassados. Vocês serão o povo mais abençoado do mundo, todos terão filhos, todos os seus animais terão crias. O Senhor Deus os protegerá de toda enfermidade e nunca os castigará com terríveis doenças, como que castigou os egípcios, como vocês bem sabem. Pelo contrário, ele mandará essas doenças para os povos que odeiam vocês. Acabem com todos os povos que o Senhor, o nosso Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham pena deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha mortal para vocês. Não fiquem pensando assim: esses povos são mais numerosos do que nós, como poderemos derrotá-los? Não tenham medo deles. Lembre daquilo que o Senhor, o nosso Deus, fez com o rei do Egito e com todo o seu povo. Lembre das pragas, dos milagres e das coisas espantosas que vocês viram e não esqueceram o grande poder com que o Senhor os tirou do Egito. Pois o Senhor, o nosso Deus, fará com que esses povos de quem vocês estão com medo, a mesma coisa que fez com os egípcios. Deus fará com que esses povos fujam apavorados e destruirá os que escaparem e se esconderem de vocês. Portanto, não tenham medo deles, pois com vocês está o Senhor, o nosso Deus, o Deus que é forte e causa medo. Pouco a pouco ele irá expulsando os povos que vocês enfrentarem, mas vocês não irão destruí-los todos de uma vez. Se fizerem isso, o número de animais selvagens aumentaria e eles seriam um grande perigo. O Senhor vai entregar os inimigos nas mãos de vocês e vai deixá-los tão apavorados que eles serão destruídos. Deus também entregará nas suas mãos os reis desses povos. Vocês os matarão e ninguém lembrará nem o nome deles. Vocês derrotarão todos os inimigos e ninguém poderá resistir. Queimem todas as imagens dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão nas imagens, nem fique com eles, pois seria uma armadilha mortal para vocês. Para o Senhor, o nosso Deus, adorar ídolos é uma coisa nojenta. Não levem nenhum ídolo para dentro das suas casas, pois a maldição que está sobre o ídolo estará também sobre vocês. Detestem e odeiem com todo o coração os ídolos, pois o ídolo é uma coisa amaldiçoada. Moisés disse ao povo: tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome, depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e os seus pés não ficaram inchados.
fiquem sabendo que o Senhor, o nosso Deus, os corrige como o pai corrige o filho. Obedeçam, pois, os seus mandamentos, vivam de acordo com seus mandamentos e temam o Senhor, o seu Deus. Pois ele os está levando para uma terra boa, cheia de rios, ribeirões e fontes que jorram água pelo vale e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo, cevada, uvas, figos, romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, o nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Nunca esqueçam o Senhor, nosso Deus, e tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje eu estou dando a vocês. Naquela terra vocês terão toda a comida que quiserem, construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro e terão tudo de sobra. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram escravos. Ele os levou por aquele enorme e perigoso deserto, cheio de cobras venenosas e de escorpiões, e onde não havia água, mas no deserto Deus fez sair água da rocha bruta para vocês beberem. E lhes deu para comer o maná, uma comida que os seus descendentes não conheciam. Ele fez tudo isso para humilhá-los e para fazê-los passar por provas, a fim de abençoá-los mais tarde. Portanto, não pense que foi com a sua própria força ou com seu trabalho que vocês conseguiram todas essas riquezas. Lembre do Senhor nosso Deus, pois Ele é quem lhes dá força para poderem conseguir riquezas. Vocês estarão vendo que assim Ele está cumprindo a aliança feita por meio de juramento com os nossos antepassados. Mas se vocês esquecerem o Senhor e adorarem e servirem outros deuses, eu aviso hoje que vocês certamente morrerão. Se não obedecerem ao Senhor nosso Deus, então vocês morrerão, como vão morrer os povos que Deus vai destruir na presença de vocês. Terminamos a leitura, vou te esperar amanhã, mas antes de fechar o vídeo, deixa o seu gostei, deixa o seu joinha e abençoe muitas outras vidas através da palavra de Deus. Fica com Deus, até amanhã, tchau, tchau!